questão de umas 2 semanas atrás, na escola, não a escola dominical, mas dos jovens, foi feita uma série de perguntas e questionando aos jovens se alguém sabia responder o que havia sido perguntado, era sobre a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Uma resposta veio: olha, eu sei que é assim, mas não sei porquê. E a sinceridade foi muito boa, e nós sabemos que existe um forte perigo de nós aceitarmos as coisas sem saber porquê. As razões por que nós aceitamos muitas vezes são de ordem pessoal. Minha família toda vai lá, por que não? Meu pai fala isso para mim, eu aceito. Mas um versículo me chamou a atenção quando estava falando com esses jovens. Me veio à mente um versículo. Isso quando eu mesmo era um jovem e um grupo entre nós começou a simplesmente ler a Bíblia. E nós, lendo a Bíblia, não sabíamos nada, né? Não tínhamos nenhum irmão mais velho para nos dirigir, para nos falar, não tínhamos nossos pais para ensinar o caminho que eles andavam, apenas começamos a ler a Bíblia. Mas, conforme nós íamos recebendo do Senhor luz e andando nessa luz, mais e mais as coisas iam tomando forma, a palavra de Deus ia tomando um sentido para nós. Mas esse versículo, quando nós começamos a separados de toda a denominação, de tudo mais, e começamos a nos reunir e partir o pão, um versículo que nos chamou a atenção quando um irmão nos visitou, já em comunhão com esses irmãos nos Estados Unidos, um irmão trouxe um versículo, Provérbios 23, muito conhecido da maioria aqui. Provérbios 23, versículo 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Compra a verdade e não a vendas. Qual é o preço da verdade? Quanto custa essa verdade? Qual é a moeda utilizada para se comprar a verdade? Tudo tem seu preço. E a verdade aqui está sendo pedida para ser comprada. E não só comprada, mas depois de possuída, nunca mais largá-la. Não se desfazer e não se fazer negócio com a verdade. Muitos de nós têm uma vida aqui que baseia-se nisso. Eu hoje compro uma coisa para investir, dali um tempo dá o lucro, eu vendo por mais do que eu comprei, eu tenho alguma vantagem em fazer isso, às vezes tomo prejuízo, não consigo vender pelo que eu comprei, mas tudo é parte dos negócios. Mas aqui está dizendo, compra a verdade e não a vendas. Nós não vamos comprar a verdade para comercializar ela, para fazer lucro sobre ela, mas é para comprar e não vender. Ou seja, é trocar uma coisa por outra aqui, sem caminho de volta. É comprar a verdade e não vender mais, ficar com ela. E o que é a verdade? O que nós temos como a verdade? O mundo está cheio de verdades. Cada um quer ser o dono da sua própria verdade. Cada um. Os filósofos escrevem sobre as suas filosofias e eles querem que você aceite aquilo como uma verdade deles. Muitos têm saído propagando uma verdade, mas são verdades pessoais, cada um tem a sua verdade para si mesmo. Mas aqui fala de uma verdade, e qual é essa verdade? Como eu compro essa verdade? O Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse versículo, quantas vezes nós ouvimos em pregação?
Mas ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele poderia ter respondido isso quando Pilatos perguntou: o que é a verdade? Ele fala: eu sou a verdade, estou diante de você, compra e não venda. Nós queremos saber o que é a verdade, ou nós queremos apenas fazer as coisas sem estar bem certo a respeito do que nós estamos fazendo? Ou fazer porque agrada a outras pessoas, ou fazer por outros interesses. Muitos surgiram assim, queriam comprar essa verdade, mas porque tinham interesses e com essa verdade conseguir outras coisas. Mas não, a verdade de Deus é uma só, é seu Filho Jesus Cristo. E ele se manifestou a esse mundo exatamente para isso, para mostrar a glória de Deus para nós. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Deus tem, podemos dizer, na sua natureza, nós podemos distinguir dois pontos fundamentais: a sua santidade e o seu amor. Deus é santo e Deus é amor. Não é amoroso, ele é amor. Ele é o amor e ele é santo. Santidade fala de separação. E nós temos um Deus que é um Deus de separação. Ele que das trevas disse que resplandecesse a luz. Ele colocou uma divisão bem clara, já no princípio de sua criação: trevas e luz. Não existe sombra, não existe meia luz, nem meia trevas. Ou é trevas, ou é luz. Porque essa é a característica de Deus, da sua própria natureza. Ele é santo, isso é intrínseco dele. Ele não pode deixar de ser santo. Ele é santo, ele é separado do mal, sem relação nenhuma com o mal, com o pecado, com qualquer coisa assim. E ele que disse que das trevas resplandecesse a luz, ele que criou todas as coisas e que fez divisão entre essas coisas, porque é santo, fez a separação dessas coisas. Ele resplandeceu em nossos corações, ele nos separou para si. Não depende de nós, não é a nossa vontade. Nós não nos separamos do mal ou das coisas do mundo por vontade própria. Mas Deus mesmo resplandece em nossos corações. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, a qual é vista na face de Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, mostrou tudo o que Deus é para todos os homens. Seus discípulos, um perguntou: mostra-nos o Pai. Eu estou aqui. Vocês têm me visto até agora. Ele era o próprio Deus aqui. E esses princípios de Deus, sua santidade e o seu amor, são a base de nós estarmos reunidos. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele,
em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também foram feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Agora, Cristo, por sua obra, nos levou a essa posição diante de Deus agora, em que nós temos um Deus e um Pai por Jesus Cristo. E o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus e é o nosso Pai. Deus santo, 3 vezes santo, um Pai de amor, amoroso, mas amor. Nós jamais poderemos, ou jamais poderíamos, nos achegar a Deus se não fôssemos feitos santos. Se nós não tivéssemos, por intermédio de Cristo, sido santificados, nós não poderíamos chamar Deus, nos dirigirmos a Deus. Não poderíamos sequer pensar em ter qualquer relação com Deus, porque nós estávamos totalmente destituídos da glória de Deus. Esse versículo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O irmão comentou aqui. Sempre ouvimos esse versículo e associamos que porque pecamos, ou porque pecaram, os homens todos pecaram, eles estão destituídos da glória de Deus. Mas esse versículo, essa conjunção aditiva entre essas duas partes, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, esse "e" não é conclusivo, é aditivo. Ou seja, todos pecaram, mas também todos estão destituídos da glória de Deus. E a destituição da glória de Deus, nós não nascemos nunca com a glória de Deus. Nós somos destituídos dessa glória. Adão nunca teve essa glória. Porém, agora, nós lemos em 2 Coríntios, Ele mesmo iluminou os nossos corações para conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós temos agora acesso a essa glória por Cristo Jesus. Um Deus 3 vezes santo, que nos amou como um pai ama seus filhos, agora nos chama para a santidade. Ele nos separa para si. E a separação do mal é o princípio de estar unidos. Mas o poder de nos unir é o amor. Essas duas características da natureza de Deus, ele ser santo e ele ser amor, é a base
de nossa união. Por Ele ser santo, nós somos santificados em Cristo e separados do mal para Ele. Quantas vezes nós nos reunimos e nem pensamos de que estamos reunidos aqui pelo poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus que nos traz aqui para estarmos reunidos. Porque nós temos a graça e o amor juntos, nos trazendo unidos aqui. Mas quantas vezes o que nos traz aqui, ou vemos pessoas vindo até aqui, apenas porque se desentendeu no grupo onde estava. Não gostavam de mim, a pessoa lá, o líder lá era assim, assado, então tem as suas desculpas, ou tem a sua ideia do que é o mal, e por causa desse mal, então eu estou aqui. Nós não nos separamos do mal para nós mesmos. O princípio de estarmos unidos em torno de um nome, não é a separação do mal para ficarmos satisfazendo os nossos ideais, ou a nossa ideia do que Deus é, ou qualquer coisa assim. A separação do mal é o princípio que nos tira de onde estávamos. Mas a graça, o amor de Deus, é o poder que nos traz para estarmos reunidos. Isso é fundamental, nós temos bem baseados. Não estarmos aqui reunidos porque meu pai disse para eu vir. Não estar aqui reunidos porque as pessoas me agradam aqui. Não estar aqui reunidos porque bate com o que eu penso do que Deus é. Não estar aqui reunidos porque a pessoa que eu gosto está lá. Existe isso? Por que não? Nós podemos confiar na nossa carne? Não, não podemos. Nós temos que ser criteriosos. A carne é totalmente má e ela pode fazer até isso. Eu vou lá porque tem uma menina bonita lá e eu gosto dela e talvez eu consiga, sentando do lado dela, conseguir ela. Isso é uma verdade que nós não podemos negar. Mas não é o motivo de estarmos reunidos. O amor de Deus, o poder do amor de Deus, a graça de Deus nos reúne. E o princípio que nos traz a isso é a separação do mal. Ninguém, sem se separar do mal, pode dizer que está se separando para Deus. É o princípio. E esse mal está onde? Seria esse só o mal no mundo? Eu não vou aos bares, não bebo, não fumo, como se isso fosse algum princípio, mas é o que a gente sempre escuta. Eu não faço isso, não faço aquilo, então eu estou separado do mal. É isso, separação do mal? Porque nós podemos ler em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. O que nós vemos aqui é uma grande casa. O que seria essa grande casa? Nós vemos que é uma grande casa que tem utensílios não só de ouro e de prata, mas também de pau, de barro. Alguns são para honra e outros para desonra. De quem? Essa grande casa, nós sabemos, é a cristandade professa. Aquilo que começou como sendo o testemunho aqui na terra, a igreja de Deus aqui na terra, o mal aos poucos foi se infiltrando e, não tendo sido julgado, ficou no meio e contaminou.
ao ponto de que nessa grande casa, onde todos ali deveriam ser utensílios de utilidade para o seu Senhor, alguns ficaram utensílios sofisticados demais para serem usados pelo Senhor. Muito preciosos, muito importantes para serem usados pelo Senhor. Outros eram simples, de pau e de barro. Aqui não nos diz quais dos dois tipos, né, das classes aqui que era de utilidade para o Senhor. Qual que era para a honra e qual que era para a desonra. Mas nós bem sabemos o que é ser um utensílio de honra e o que é ser um utensílio de desonra. Mas nessa grande casa passou-se a ter coisas de honra e de desonra. Qual é o pedido aqui? Por acaso nós lemos aqui que há numa grande casa utensílios de ouro, de prata e de pau e de barro, então uns para honra, outros para desonra, e fala, então ame os de desonra, que eles vão se tornar em honra. É isso que está escrito aqui? Não. Aparte-se da iniquidade, aparte-se do mal. Onde está esse mal? Na grande casa. Não está fora no mundo, está na grande casa aqui. E essa grande casa é a cristandade professa. Por que nós nos reunimos assim? Porque o mal entrou. E aparte-se da iniquidade, todo o que professam, profere o nome do Senhor. Essa é a razão porque nós deixamos o arraial religioso. Não porque nós somos melhores, nenhum aqui deixou por seus méritos o arraial, mas porque a palavra de Deus nos dirige a isso. O Espírito Santo que em nós habita nos dirige a isso. Aparte-se da iniquidade, todo o que professa o nome do Senhor. O apartar-se do mal, o que diz aqui, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. É apartar-se para reunir-se para Deus. Não é apartar-se por desentendimentos ou discordância de alguma doutrina e fazer o seu próprio grupo ou fazer a sua própria religião. Mas é princípio de Deus. É separar o bom do vil, a luz das trevas. Qual comunhão pode haver entre luz e trevas? Nós lemos. Qual é a comunhão que pode ter entre o bem e o mal? Nós somos convidados a nos apartarmos do mal. Por quê? Porque Deus é santo. Ele é separado do mal. E se nós queremos comunhão com Deus, não podemos estar em conexão com o mal. Esse é o princípio de Deus. Básico, mas quantas vezes já falaram isso para nós? Mas se eu tivesse perguntado antes de começar a falar qualquer coisa, quantos aqui, sinceramente, poderiam responder rapidamente porque estavam apartados? Tomara que todos, mas nem todos iriam responder. O que é isso? Para desencorajar que eu estou falando isso? Não. Ao contrário. Compra a verdade e não a venda. Compra essa verdade. O princípio de Deus para estarmos reunidos é a graça e a santidade de Deus. Separar-se do mal é o princípio. A graça de Deus é o poder que nos reúne. E estamos reunidos não em torno de homens, não em torno de doutrinas, um corpo de doutrinas. Aqui eu venho porque o que os irmãos falam é uma doutrina saudável, que auxilia muito socialmente a pessoa se regenerar dos maus, dos vícios. Aqui as doutrinas são assim de prosperidade, prometem que eu vou ter muito dinheiro, que eu vou ganhar muito. Não é isso que o mundo faz hoje. O princípio é apenas esse: separação do mal e o amor de Deus, a graça de Deus nos unindo. Isso nos traz aqui, isso é o que deve nos trazer aqui.
E aqui eu digo, não é um local físico. Aqui que eu digo é ao nome, a uma pessoa, ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um nome honrado aqui na terra. Deve ser honrado por todos nós. Não estamos reunidos em torno de um corpo de doutrina, de um clero, de um grupo de irmãos abençoados, nada disso. Mas estamos reunidos em torno de uma pessoa. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, Ele resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus, de Jesus Cristo. Essa pessoa, Jesus Cristo, é o centro de todas as coisas. Nós acabamos de ler em Efésios, e eu vou voltar lá, vamos ler em Efésios 1, versículo 10, fala de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Ele é o centro divino de reunião. Nós cantamos Jesus, que rico nome. Qual outro nome nós devemos nos reunir? Qual outro propósito nós temos para estarmos aqui sentados num domingo à tarde? Qual? O nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso é a vontade de Deus, o Pai. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é o nosso Deus e o nosso Pai. Ele não só quer que nós nos congreguemos, como Ele nos capacita a fazer isso. Porque antes que Ele pedisse que congregássemos, Ele enviou Seu Filho para morrer por nós. Versículo 11. Nele, em quem também fomos feitos herança, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Nele, não fora dele. Apartar-se do mal e não chegar-se a ele não tem valor nenhum para Deus. Nenhum valor. Apartar-se do mal para estar reunido em torno dos meus pensamentos, do que eu avalio que Deus seja, não tem valor nenhum. Valor nenhum. Mas o próprio Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, enviando o Senhor Jesus aqui na terra, nele temos a redenção, pelo sangue de seu próprio Filho. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Ele nos capacitou a estarmos assim, porque Ele enviou o seu Filho. Ele demonstrou o seu amor, não pedindo uma coisa impossível para nós, mas mandando o seu Filho à frente. E Ele veio aqui fazer a vontade de Deus, cumprir cabalmente a vontade de Deus, e fez totalmente a vontade de Deus. Como nós vimos o irmão falando na reunião, Ele veio aqui e cumpriu a lei. Não existia nenhum homem em toda a face da terra que pudesse cumprir a lei, mas somente o Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu os dois lados da lei, as bênçãos e as maldições da lei. E tendo feito isso, pelo seu sangue, limpou de todas as nossas ofensas, ou seja, nos fez santos. O seu sangue derramado pagou todas as nossas ofensas. Esqueceu de tudo. Deus colocou todos os nossos pecados no esquecimento, somente depois que seu Filho se fez pecado por nós. Antes disso, Deus não havia esquecido dos pecados. Aqueles pecados cometidos antes da cruz eram como que se fossem colocados numa prateleira, aguardando vir aquele que iria fazer um sacrifício e pagar todos os pecados antes e depois da cruz.
ele eternamente é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é aquele que com seu sangue comprou um povo para si. A obra de Deus, enviando seu Filho, com seu sacrifício, o Senhor Jesus, pôde proclamar a reconciliação de Deus com os homens. Agora, o homem recebe vida e ouve esse evangelho. Ouve o evangelho da salvação. Da salvação do meu vizinho? Da salvação do meu pai? Da salvação do meu irmão? Não. Cada um, de cada um. Eu tenho que ouvir o evangelho da minha salvação. Você tem que ouvir o evangelho da sua salvação e crer nele. Eu não posso ouvir o evangelho da pregação do Joãozinho e crer por ele, no evangelho da salvação dele. Não vale assim, não funciona assim. É cada um aqui crer no evangelho da sua salvação. E tendo crido, é selado. O selo de Deus, estampado. Esse selo aqui é... Antigamente, quando um rei tinha uma mensagem para ser mandada, existia muita conspiração, muito problema de comunicação. Então ele acabava de escrever a carta, ele fechava, punha uma massa vermelha, que era chamada de lacre, e em cima ele tinha um sinete, que era o símbolo do rei ali. Ele carimbava, era quente aquele lacre, ele carimbava em cima, aquilo endurecia e não se conseguia mais abrir. Quando alguém recebia a mensagem, ele via aquele lacre e falava: isso aqui é do rei, então tem valor. Abria e aquilo que estava escrito ali era cumprido cabalmente, porque era com o selo do rei. O Senhor Jesus, tendo morrido, ressuscitou, foi glorificado, chegando nos céus, recebeu a promessa e derramou o Espírito Santo. Hoje, cada homem que ouve o evangelho da sua salvação e crê nesse evangelho é selado. O Espírito Santo vem e sela essa pessoa, propriedade de Deus. E em todo o universo, nas hostes celestiais, os anjos olhando do alto veem o selo. Aquele lá é selado, aquele é selado, aquele não é, aquele é. Tem um selo de Deus ali. É o Espírito Santo. E esse Espírito é que nos dirige pela palavra de Deus para sabermos sua vontade. É esse Espírito que nos convence do amor de Deus, que nos separa do mal, que nos congrega ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha a palavra de Deus. Completa a palavra de Deus. Não deixa margem para pensamentos humanos, filosofias humanas. É pura e simples a palavra de Deus. Ele é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Não somos selados para sermos louvados pelos anjos, ou para sermos admirados por ninguém. Somos selados como penhor da herança para a redenção da possessão de Deus. Ou seja, é como se Deus fizesse assim: creu, está selado. Isso aqui agora vai ficar como garantia de que eu venho buscar e vou levar daqui, porque é possessão minha. É o que está escrito aqui. Penhor é alguma coisa que se dá até que se possa finalmente tomar posse. Eu compro uma coisa e não levo no momento, mas eu deixo alguma coisa de penhor, e quando vem buscar, eu falo: está aqui, vamos, é minha propriedade, posso levar agora. É isso que Deus fez para conosco. Cada um de nós aqui na terra é
a partir do momento que crê no Evangelho da sua própria salvação, é selado e tem nele o penhor de que é possessão de Deus. E ele promete que vem buscar e certamente vai levar os seus daqui, mas enquanto ele não faz isso, nós somos convidados a apartarmos do mal e a estarmos reunidos a esse bendito nome. Infelizmente, quantos e quantos verdadeiros cristãos estão aí espalhados no mundo, nas denominações, e não ouvem esse pedido de Deus. Vão perder a salvação? De jeito nenhum. A salvação é alguma coisa que jamais se pode perder uma vez adquirida. Porque não depende de nós. Se o Evangelho dissesse que cada um, para ser salvo, tinha que fazer alguma coisa, certamente todos que viessem a fazer essa coisa para conseguir a salvação poderiam perder. Porque a cada coisa certa que a gente faz, devemos fazer umas 10 erradas. Mas não depende do que nós fazemos. Depende apenas de Deus. Por isso, é imutável a vontade de Deus. Ele nos comprou e, se cremos, somos propriedades. E Ele vem nos buscar, certamente. Enquanto isso, comprem a verdade. Não venda a verdade. Segure ela firme com toda a sua força. E não venda. Por nada. Porque a verdade não é para ser comprada com o intuito de obter lucro, mas para a glória de Deus. Nós devemos estar sempre buscando na palavra de Deus tudo o que nós queremos saber de Deus. Quando eu dirigi a pergunta àqueles jovens, cada um daqueles jovens que ouviu a pergunta pode responder em seu coração: aonde vocês foram procurar pela resposta? Perguntaram para os seus pais? Ou começaram a pensar em casa entre si: o que será que é isso? Qual será a resposta dessa pergunta? Ou foram na palavra de Deus, dividir a palavra de Deus para ver se encontrava a resposta? É exatamente isso que eu queria deixar a todos, jovens, adultos, de que qualquer coisa que venha diante de ti, venha diante de você, qualquer dúvida, qualquer coisa que surja, a palavra de Deus é suficiente. Se você é salvo, você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vai te dirigir. O que eu estou dizendo com isso? Que nós não devemos mais perguntar para ninguém, não devemos ler mais nada, só a Bíblia e pronto, me enclausurar no meu quarto e eu vou viver a minha vida? Não. Do mesmo modo que esse versículo me chamou a atenção em Provérbios, há um versículo bem próximo ali também, em Provérbios 22, versículo 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. O que significa isso? Eu posso com certeza dizer que ninguém aqui, nenhum cristão na face de toda a terra, deve esperar alguma revelação inédita do que é a igreja e do que Deus é. Não vai haver mais nenhuma profecia revelada por um impulso aqui a alguém. Não. Por que eu posso dizer isso? Porque Deus já se revelou em Cristo Jesus. E a sua revelação foi completa. E não há nada mais a completar. Os limites já foram colocados para nós, por assim dizer. É muito correto, não é errado não. Se eu tenho alguma dúvida, eu procurar ver o que irmãos escreveram acerca disso ou daquilo, ou ver o que um irmão ou outro tem a dizer a respeito de tal assunto. Eu não estou dizendo, eu não estou querendo anular isso e dizer que não se deve fazer isso. É muito bom fazer isso. Mas a autoridade é da palavra de Deus. Não é a autoridade dos irmãos,
não a autoridade dos escritos dos irmãos. Apenas eu não devo remover os marcos que os meus pais já puseram, que aqueles antes de mim já pôs. Não vai ter mais marco, nós não vamos ter que delimitar mais terreno, já está tudo delimitado por Deus. Nós não temos que descobrir coisas novas. Quando me convidaram para falar, falei, qual assunto eu vou trazer? O que de novo eu posso trazer? E eu via a total falta de confiança, porque novo, eu não vou trazer nada para ninguém, porque não tem mais nada novo para trazer. A velha história é a mesma história que se renova sempre para nós, porque os nossos corações esquecem muito, muito, muito. E uma prova disso é que uma única coisa o Senhor Jesus pediu para nós, na noite em que estava sendo traído: fazer isso em memória de mim. Por que Ele pediu isso? Porque nós somos de esquecer. Nós somos de esquecer. Esquecemos facilmente. Se todo o primeiro dia da semana nós não partíssemos o pão aqui, lembrando que Jesus entregou o seu corpo, derramou seu sangue por nós, eu pergunto, quanto tempo demoraria para esquecermos essas coisas? Às vezes, menos de uma semana demora. Chegamos aqui para partir o pão e até esquecemos por que viemos. Estamos tão ocupados com nossos filhos à nossa volta, com as distrações, e a coisa está correndo ali, e quando a gente percebe, algum irmão levantou, deu amém, e falou, uxa, será que eu peguei do pão? Será que eu tomei do vinho? Estava tão assim, entretido nas coisas aqui. Ou às vezes a gente pode até, será que já oraram, já deram quantos hinos? Qual hino foi dado? Nem posso lembrar. Nós somos extremamente descuidados e esquecidos. E Ele sabia disso. Então Ele falou naquela noite em que estava sendo traído, fazer isso em memória de mim. Todo o primeiro dia da semana nós fazemos isso. Recordamos esse Senhor que derramou o seu sangue por nós. Recordamos esse bendito Salvador que se entregou por nós. Se entregou por nós. Quando o povo de Israel foi convidado a pegar um cordeiro, sacrificar e comer, às pressas, porque eles iam sair daquela terra do Egito, e o anjo da morte iria passar. Eles tinham que pegar do sangue, passar na ombreira da porta, e lá dentro da casa comer aquele cordeiro, o suficiente para a família, de cajado na mão, sandália nos pés, pronto para partir. Porque ia acontecer aquela noite. E naquela comemoração, falava, e quando os vossos filhos perguntarem, que festa é essa? Vocês podem responder, essa é a festa de quando o Senhor nos livrou lá no Egito. Algum filho chegou a perguntar isso? Eu pergunto. Se vocês verem, quantas vezes Israel celebrou a Páscoa? Foram muito poucas. Eu acho que não chegou uma geração. Os filhos nem chegaram a crescer para perguntar o que é essa festa, porque não tinha mais. Eles tinham esquecido de fazer. Tinham esquecido completamente de fazer. E nós estaríamos no mesmo caminho, se não fosse Deus mesmo, no seu poder de amor, nos reunir aqui, trazer reunidos e lembrarmos da sua morte. É a graça de Deus, irmãos, que nos mantém aqui. É a graça de Deus, o amor de Deus, que nos mantém até a vinda do Senhor Jesus para nos levar daqui. Ninguém aqui pense que está se mantendo em pé por sua santidade, sabedoria, conhecimento ou perseverança. Todas essas coisas são louváveis, mas não é o que nos mantém em pé. É a graça de Deus que nos mantém em pé. Assim, compra a verdade, não venda. Compra a verdade. A palavra de Deus nos mostra a Cristo Jesus, a verdade. E estamos na verdade. E sabemos que estamos na verdade, porque amamos uns aos outros. Em 1 João fala sobre isso. Como sabemos que estamos na verdade? Sabemos. E o Espírito Santo nos convence da verdade, nos mantém na verdade
e nós nos regozijamos na verdade. E que os nossos corações possam estar realmente abertos para a palavra de Deus, prontos para receber mais e mais desse amor que Ele tem para dar para nós. E que nós, em todo passo que tomamos aqui, saibamos por que estamos tomando. Compra a verdade, diz Provérbios. Eu falei que quando nós começamos no início a reunir, só ler a Bíblia, nós não tínhamos nenhuma intenção de fazer nada de especial, era apenas ler a Bíblia. Mas nós tivemos que comprar a verdade. É mérito nosso isso? Nenhum. Olhando para trás agora, nós vemos, olha, a mão do Senhor cuidando da gente naquele momento. Lembra o que a gente fazia? Nossa, olha isso que a gente fazia. E a gente fala, nossa, como é que podia fazer um negócio assim? Deus suportava. Deus suportava. Nós fazíamos barbaridades. Se nós hoje formos falar o que fazíamos quando reuníamos. Mas nós não tínhamos luz. Nós andávamos como alguém já teve assim, ter que sair à noite num sítio onde não existe iluminação de cidade, sem céu estrelado, sem lua, só com uma lanterna na mão. Vocês já viram como é que tem que ser a coisa? Você não pode querer iluminar o caminho inteiro que você vai andar até onde você quer chegar. Você tem que iluminar onde você vai pisar. E você ilumina, dá um passo, ilumina, dá um passo. Conforme você vai dando um passo, a luz vai indo mais à frente de você e você continua indo. Quando você percebe, é aqui o lugar que eu queria chegar. Era aqui o lugar que eu tinha que chegar. Mas cada passo era dado de acordo com onde a luz alcançava. Eu não poderia querer apontar para a casinha onde eu queria ir e falar, é lá, então eu vou embora. E vou às escuras até lá. Não, não é assim. Na tua luz, vemos a luz. Só podemos andar na luz, ver o que está à nossa frente nessa luz. Não há modos de sabermos o que está lá na frente. Deus sabe e nos mantém na sua luz e vai dando luz após luz diante de nós. A nossa responsabilidade é andarmos de acordo com a luz que temos. O problema é quando queremos fazer sem ter a luz, ou tendo a luz não querer fazer. São os dois riscos que nós corremos. Se temos a luz, devemos andar de acordo com a luz que nós temos. Porque se não andarmos, nós estamos sendo rebeldes a essa luz. E aí não está correto. Então, esses princípios da palavra de Deus são muito importantes para nós. Sabemos por que estamos sentados aqui. Por que quando nos encontramos, nos identificamos? Não é simpatia, não é amizades, mas é uma pessoa. Cristo Jesus. Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem iluminou os nossos corações para conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações, que nós possamos seguir esse caminho. Na escada do tempo, nós talvez estejamos nos últimos degraus. Nós não vamos ficar olhando para trás quantos degraus já subimos da escada do tempo. Nós temos que ficar olhando para frente, onde Cristo está e de onde Ele virá nos buscar. Talvez seja o último degrau dessa escada que nós estamos pisando agora, porque a qualquer momento Ele estará aí. Que bendita a hora quando nós sairmos daqui para estarmos com Ele, fomos arrebatados daqui e já aí vai estar tudo bem, sem as nossas vontades para contradizer as vontades de Deus, mas estaremos transformados e perfeitos para Deus. Enquanto essa bendita hora não chega, andemos na luz que temos e compremos a verdade. Não vamos vender. Vamos dar graças